Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar sobre provisões, ativos e passivos contingentes, tá? Conteúdo que aí vai abordar o CPC 25. O que é importante a gente trazer com relação a ativo, provisões e passivos contingentes, né? Quais são as diferenças, tá? Entre esses termos. A gente vai ver que quando a gente trata de provisões, são aquelas provisões do passivos, obrigações de prazos certos que a gente já conhece. É uma férias que a empresa tem a pagar, é um salário que a empresa tem a pagar, ou seja, é uma obrigação certa de acontecer. Quando a gente for falar do termo contingente, tudo vai estar relacionado a prazos incertos, a incertezas, certo? Aquilo que a gente não tem exatamente consciência, ou melhor, que a gente sabe que aquela possibilidade poderá acontecer num prazo certo, tá? Então, vamos iniciar com o ativo contingente. Do mesmo jeito que a gente tem o passivo contingente, que são obrigações que a empresa tem a pagar, mas que não é certa, a empresa também pode estar diante de ativos, tá? Que também não tem prazos certos, mas que a empresa ela pode receber. O que é esse receber? Ou seja, a possibilidade de entrar benefícios econômicos na entidade decorrente de quê? Os principais são as causas judiciais, processos judiciais, que uma empresa pode estar aí na justiça lutando, tá, para receber, para ter causas ganhas. Então, por isso que a gente chama de ativo contingente. Tá? São eventos não planejados, tá? Não esperados, que dão uma possibilidade de origem, de entrada de recursos para a entidade, ou seja, entrada de benefícios econômicos para a entidade. Quando a gente diz entrada de recursos, é receber dinheiro mesmo. Tá certo? Então, os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis. A gente vai ver que os passivos contingentes também não são, dependendo do que venha a acontecer. Se for provável de acontecer, possível de acontecer ou remoto de acontecer. A gente vai ver que o passivo ele tem essas três categorias, tá, de acontecimentos. Os ativos contingentes, eles não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, tá? Ou seja, professora, a gente não registra. Por quê? Porque a gente não sabe se a empresa vai ganhar aquela causa judicial. Tá? Não sabe ou se a empresa vai receber, se aquele dinheiro é certo a receber. Então, a gente não registra num balanço, não registra numa DRE, dependendo da operação, das contas que envolvam, mas a gente menciona nas notas explicativas, tá? Dizendo que tem um ativo contingente a ser recebido, que a empresa está, sei lá, ou com uma causa trabalhista, ou com uma causa ambiental, ou com qualquer uma causa civil, e a empresa, sei lá, colocou contra algum fornecedor, alguma empresa grande, tá? E está na justiça brigando. Só que você não sabe quando vai receber, né? Você não tem aquela possibilidade certa de recebimento. Então, os ativos contingentes proporcionam ganhos para a empresa, certo? Mas não é um ganho certo, tá certo? Não é um ganho certo. Então, o seu reconhecimento de imediato nas demonstrações contábeis, eles não são registrados, a gente não faz, a gente apenas menciona em notas explicativas, tá? Então, tanto o conteúdo dos ativos contingentes quanto dos passivos contingentes e informações sobre provisões a gente encontra no CPC 25. E aí em cima tem assim, IAS 37 e NBCTG 25. É o mesmo conteúdo, tá? O CPC 25 é a norma brasileira, o pronunciamento contábil brasileiro. A IAS 37 é o mesmo conteúdo, sendo que no âmbito internacional, as normas do IASB, tá? E a NBCTG é a norma brasileira de contabilidade técnica geral, tá? São as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade que está em harmonia com o pronunciamento contábil e com as normas internacionais, ok?
Então, um ativo contingente, o que é que diz o CPC 25? Os ativos contingentes são avaliados periodicamente para garantir que os desenvolvimentos sejam apropriadamente refletidos nas demonstrações contábeis. Ou seja, se essas causas judiciais vão passando o tempo, né, não houve movimentação de processo, por exemplo, não houve nenhum retorno do juiz, daquela vara, enfim. Então, a empresa ela continua mencionando isso nas notas explicativas, né? Então, o processo continua andando e tal, né? Vem tratando informações, vem trazendo informações que elas recebem decorrente aquele processo que anda na justiça, aquela reivindicação, por exemplo, tá? Caso decorra vários anos, vários prazos, e aí há alguma sinalização do juiz, ou já dizendo que, vamos dizer que saiu uma sentença dando ganha-causa para a empresa, opa, aí sim, aí está, vamos dizer, a sinalização certa de que aquela possibilidade irá ocorrer. Então, aí sim você registra nas demonstrações contábeis, tá? Então, é um exemplo, como eu falei, todos esses ativos contingentes, passivos contingentes, gente, estão sempre relacionados, a maioria, a todos esses processos judiciais, seja em vara civil, trabalhista, ambiental, tá? Por quê? Porque são ações movidas contra outras empresas ou a favor da própria empresa, tá certo? E que demora tempo para ser julgado ou para receber, ou não, né? Mas aí, como a gente trata de processos judiciais, normalmente a gente já sabe que são desfechos incertos, né? Que é mais demorado, tá? O ativo contingente ele é divulgado, ou seja, é evidenciado nas demonstrações contábeis quando for provável a entrada de benefícios econômicos futuros. Então, a gente vai fazer um registro de um débito, quando a gente diz assim, registrar nas demonstrações contábeis, fazer um lançamento no diário, no razão, né, colocar isso nas demonstrações, no balanço, na DRE, se realmente for provável de acontecer. Se não, a gente informa isso nas notas explicativas, tá? Aí vamos lá. Aspectos gerais com relação agora aos passivos, né? Que tem no CPC 25, que também traz os passivos tanto na IAS 37 como na NBCTG 25, ok? Então vamos lá. A gente tem que refletir e saber a diferença entre um passivo contingente e uma provisão de passivo, tá? O passivo contingente, do mesmo jeito que o ativo contingente, vai estar relacionado a prazos ou valores incertos. A diferença é que o passivo gera um desembolso para a empresa, uma liquidação. Vamos dizer que um funcionário colocou a empresa na justiça, causas trabalhistas. Então, esse processo ele vai rolar, né? Então, eu não sei se a empresa vai ganhar ou perder esse processo, tá? Então, isso é um passivo contingente. Se aquilo for certo de acontecer, aí a empresa vai registrar as despesas com provisão, a conta do passivo, né? Obrigações que vai ter a pagar aquele empregado decorrente das causas trabalhistas. Mas se não for possível de acontecer ou de ocorrer, o que é que vai acontecer? A empresa coloca essas informações nas notas explicativas, tá? Então, de acordo com o CPC 25, provisões é um passivo de prazo ou valor incerto. Tá? Então, esse tipo de passivo não tem data fixada para pagamento ou mesmo não contém expressão exata dos seus valores. Então, por isso que a gente fala em prazos e valores incertos. A gente está falando de passivo contingente. Agora, aquele passivo que a gente já vem estudando, tá? Que a gente chama de uma obrigação certa de ocorrer, presente na entidade, derivados de eventos que já venham ocorrido, que se refere à saída de dinheiro da empresa, capaz de gerar benefício econômico sob o controle da entidade, que tem prazo e valor certo, aí a gente chama de provisão do passivo, que é o passivo propriamente dito que a gente estuda. É uma obrigação a pagar com o fornecedor, é um salário a pagar, é uma férias a pagar, um FGTS, impostos. Então, a gente sabe que são obrigações certas, com prazos certos, né, que a empresa tem que pagar, que a empresa tem que cumprir. Então, isso a gente chama de provisão do passivo. Então, esse a gente registra, lançamento contábil, a gente registra nas demonstrações contábeis de forma correta.
E aí, ó, mostrando para vocês visualmente a diferença, né, entre provisão do passivo e passivo contingente. Então, qual é a diferença básica, professora? É que no passivo, provisão de passivo, né, o passivo em si que a gente pode classificar no circulante e não circulante, as operações têm prazo e valor certo e a entidade tem controle dessa operação. No passivo contingente é diferente porque a entidade não tem o controle, tá? Dessa operação. E esses prazos e valores, eles são incertos. Relembrando as características de passivo, né? Lembrando que o passivo resulta de um evento passado, é uma obrigação para a empresa, tá? Contém benefícios econômicos futuros porque gera uma obrigação que ao mesmo tempo traz recursos para a empresa, por exemplo, quando a empresa compra estoques a prazo, né? Esses estoques de mercadoria é o produto principal para essa empresa vender e angariar recursos, angariar receita, então, tá? Então, é essa definição de passivo que a gente precisa resgatar, tá certo? E aí, ó, o que é que vem trazendo as normas? Então, aqui nos slides eu estou pontuando os aspectos relevantes que a norma do CPC vem trazendo, tá? Então, o passivo em si, a provisão do passivo pode ser distinta de outros passivos como contas a pagar, passivos derivados de apropriações por competência, accruals, a gente chama, né, a competência, ou seja, despesas, o que é que está relacionado ao regime de competência, o princípio de competência, as receitas e despesas, né? Porque a incerteza sobre o prazo ou valor do desembolso futuro é necessário para a sua liquidação. Então, por isso que a gente distingue provisões, quando a gente diz provisões, o passivo em si dos outros passivos, ou seja, os passivos contingentes. Por que a gente diferencia? Porque esse passivo, como eu disse para vocês, é uma obrigação certa, né? Gera despesa para a empresa, né? Que são apropriadas, que são registradas na DRE, tá? Que essas obrigações são registradas no balanço patrimonial. Então, a gente tem as provisões para 13º salário, para os impostos, imposto de renda ISS, CSLL, ICMS, folha de pagamento, né? Então, a gente tem prazos certos, a gente tem certeza, né? Que essa obrigação existe e que a gente precisa registrar na demonstração contábil. Então, lembra que toda provisão do passivo relacionada a essas obrigações certas, né, elas estão ligadas a uma despesa, né? Então, se eu tenho salários a pagar à empresa, então eu tenho que fazer a apropriação desses passivos, ou seja, dessas despesas, né, que geram uma obrigação. Debita salários, credita salários a pagar, ou debita provisão com salários, né? Se for 13º, debita provisão para 13º salário ou apenas 13º salário, que é a despesa, e credita 13º salários a pagar, tá? Então, aqueles lançamentos padrões de passivos que a gente sabe, né? E aí, ó, o CPC 25 traz, né? Contas a pagar, são passivos a pagar por conta de bens ou serviços fornecidos ou recebidos, que tenham sido faturados ou formalmente acordados com o fornecedor. Então, são todas aquelas nossas obrigações a pagar. Salários, impostos, financiamentos, empréstimos, né? A gente sabe. As obrigações a pagar decorrente de algum serviço que foi fornecido para a empresa, tá? Alguma obrigação que a empresa contrata e tem que cumprir, tá? Os passivos derivados de apropriações por competências, ou seja, aqueles que resultam, né, em despesas, certo? Para os exemplos de salário, 13º, impostos, são passivos a pagar ou fornecidos ou recebidos, mas que não tenham sido pagos, faturados ou formalmente acordados, incluindo valores, por exemplo, valores relacionados a pagamentos de férias. O que é que a gente faz? A gente primeiro apropria e depois a gente faz o pagamento. Então, debita, despesa com salários, credita, salários a pagar, ok? Embora algumas vezes é necessário estimar o valor ou prazos desses passivos, a incerteza geralmente é muito menor que a provisões, ou seja, embora, por exemplo, férias, né, a gente programa as férias do funcionário, o funcionário decide que quer tirar 30 dias de férias, quando é lá na frente ele
pergunta se pode vender 10 dias e não é mais 10, é só 20. Então, quando a gente diz assim, que a gente estima o valor, é mais ou menos isso, tá? São baseados nas decisões que depois, quando o funcionário decide, a empresa vai lá e registra. Mas esses passivos, essas obrigações, são diferentes dos passivos contingentes. Por quê, professora? Porque os passivos contingentes estão relacionados a obrigações que a empresa tem, mas decorrentes de processos judiciais, ok? E aí, o que é que traz o CPC 25 sobre passivo contingente? É uma obrigação possível que resulta de eventos passados, cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de eventos ou futuros incertos e não está sob o controle da entidade. Mas na frente eu fiz uma tabelinha para a gente resumir tudo isso que a gente está falando e ficar fácil de você visualizar. Ou uma obrigação presente que resulta de evento passado, mas que não é reconhecida porque não é provável de acontecer, porque não incorpora benefício econômico, tá? Porque o valor da mensuração não pode ser mensurado com confiabilidade, tá? Então, isso é outro aspecto que a gente precisa trazer para si, tá? Então, quando eu digo assim, o valor não pode ser mensurado suficiente com confiabilidade, são as causas judiciais, né? A gente não sabe se essas causas muitas vezes é corrigida, quanto é que fica o valor, porque depende do dia da sentença, né? Se o juiz pedir para corrigir o valor, para pagar, enfim. Por isso que a gente diz que essas obrigações elas não são mensuradas confiavelmente. Então, quando acontece isso, a gente vai ver que a gente só evidencia isso em notas explicativas, tá? A norma também traz que o termo contingente é utilizado para passivos não reconhecidos nas demonstrações financeiras das empresas, em virtude de sua existência depender de um ou mais eventos futuros incertos, que não está sob o controle da companhia. Exemplos de passivos contingentes, gastos com processos judiciais, como eu venho aqui repetindo para vocês. Isso quer dizer que as principais contingências passivas são das causas trabalhistas, civis, tributárias ou ambientais. Então, pensou em passivo contingente, em ativo contingente, pensou em processos judiciais, em causas, né, que são difíceis de acontecer em prazos certos, com valores certos, com estimativa certa, né? Eu não tenho certeza da data daquilo que vai acontecer, tá? E aí também o CPC 25 traz mais uma diferença entre provisões e passivos contingentes. Toda vida que a gente vê o termo na norma do CPC 25, provisões, essas provisões provisões do passivo, tá? Então, essas provisões reconhecidas como passivo, que tem estimativa confiável, obrigações certas. Vejam que a norma muitas vezes ela é repetitiva com relação aos conceitos, tá? Mas é sempre trazendo isso e pontuando para que você consiga fazer essa distinção. Tá? Então, o passivo, a provisão do passivo, a obrigação presente, provável de acontecer, né? E que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação, né? Então, a empresa paga aquilo correto, liquida, né? Desembolsa para cumprir aquela obrigação. Os contingentes, as obrigações são possíveis de acontecer ou prováveis de acontecer, né? Visto que ainda precisa ser confirmado se a entidade tem ou não essa obrigação, né? Se essa mensuração é suficiente, estimável, confiável, né? Se há uma estimativa confiável com relação ao valor da obrigação, tá? E os prazos são incertos, ok? Então, como é que a gente reconhece um ativo ou um passivo contingente? Para a gente precisa incorporar, quando a gente incorpora esses lançamentos, vamos dizer, esses fatos ocorridos nas demonstrações contábeis, no balanço patrimonial, né? Primeiro, se ele se enquadrar como ativo e passivo contingente, se conseguir mensurar, se tiver base confiável, se for relevante, preciso, se tiver confiança na legislação, né? A gente precisa usar aí a questão do conservadorismo e da prudência, né? Só registrar mesmo se aquilo houver a possibilidade de ocorrer,
né? Determinação da substância econômica ou transação do evento, né? O fato que está ocorrendo, o valor, é uma causa trabalhista? Pronto, então é relação aqui a funcionários, foi só férias, salários atrasados, FGTS que não foi recolhido, tá? E ter a habilidade para mensurar o valor do ativo ou passivo, ou seja, ter mensuração e estimativa de bases confiáveis, tá? A norma do CPC 25 traz que uma provisão, ou seja, um passivo é reconhecido, né, quando a entidade tem uma obrigação presente, legal, né, ou não formalizada como resultado de evento passado, seja provável que seja necessária uma saída de recurso para incorporar benefícios econômicos para liquidar a obrigação e pode ser feita numa estimativa confiável, né? Então, aqui a gente está relacionado aos passivos. Se não houver essas condições, né, nenhuma provisão deve ser reconhecida, tá? E aí, ó, o que é que o CPC 25 ainda traz? São reconhecidas como provisões apenas as obrigações que surgem de eventos passados e que existam independentemente de ações futuras da entidade. O salário é um imposto a pagar, né? São essas obrigações que a gente conhece. São exemplos, né, de tais obrigações as penalidades ou custos de limpezas com danos ambientais ilegais, que ambos os casos dariam origem a uma liquidação ou a saída de recurso que incorporam benefícios econômicos independentes das ações de futuras entidades. Ou seja, vamos dizer também, né, essas grandes empresas trabalham com licenças ambientais, né, muitas que estão ligadas a isso, então tem aquelas obrigações, né, de estar pagando as taxas, aquelas obrigações de estar adotando práticas que não danifiquem o meio ambiente, tá? Senão elas podem ser punidas quanto a isso, tá? Então, a empresa sempre tem que estar observando isso, para que isso não vire um processo judicial, né? Que ela possa cair lá na frente, dentro de um processo desses, né? E gerar para ela passivos contingentes, tá? Estimativa confiável da obrigação. O uso de estimativa é uma parte essencial da elaboração das demonstrações contábeis, não prejudica a sua confiabilidade, né? Então, isso especialmente é verdadeiro no caso das provisões, né? Que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte dos outros elementos do balanço, tá? Nos casos extremamente raros em que nenhuma estimativa confiável pode ser feita, existe um passivo que não pode ser reconhecido e aí esse passivo é divulgado como contingente. Então, se eu tenho uma provisão de passivo, era uma provisão de passivo, né? E o exemplo é justamente essas questões ambientais, né? De despesas, tá? Que as empresas têm com relação ao cumprimento de normas estabelecidas. A gente está falando desses passivos contingentes, gente. A gente vai ver que essas ocorrências são mais nas SAs, né? Algumas empresas de capital fechado podem estar registrando isso aí, mas são as grandes empresas, né? Indústrias, fábricas que precisam desmatar, que precisam se instalar, que tem a questão das normas ambientais, quem trabalha com petróleo, quem trabalha com gás, né? Quem trabalha com determinados tipos de serviços ou produtos, né? Que agridem a natureza, né? Então, se não houver mensuração confiável, estimativa, né? Então esse passivo passa a ser um passivo contingente e aí a gente não divulga nas demonstrações, a gente apenas registra nas demonstrações contábeis, a gente apenas registra nas notas explicativas, tá? Então, um resuminho aqui, ó. O que é que acontece? Qual é a probabilidade dessas obrigações, né, de serem classificadas, né, tanto os passivos quanto os passivos contingentes quanto a provisão do passivo, né? Então, os contingentes, passivos contingentes e a provisão, elas podem ser provável de acontecer, possível de acontecer e remota de acontecer, tá? Então, a gente tem, sendo respectivamente, quem são prováveis de acontecer? Provisão. Então, toda vida que for provável de acontecer é uma provisão, tá? E essa provisão, ela será reconhecida nas demonstrações contábeis. A gente vai divulgar, vai evidenciar, vai registrar.
Se for um passivo contingente que possa ser divulgado, né? Se eu tiver mensuração dele confiável, nesse processo está rolando, eu já tenho prazos mais certos, então ele é possível de acontecer, a gente registra, a gente vai ver também que a gente registra. A gente evidencia nas demonstrações contábeis. Se ele for um passivo contingente não divulgado, é remoto de acontecer, não tem base de estimativa confiável, a gente apenas evidencia nas notas explicativas. Então, isso aqui está resumido num quadrinho comparativo, tá, que eu elaborei, para resumir tudo e ficar claro tudo aquilo que a gente conversou. Então, se eu tenho uma provisão passível, e o julgamento dessas perdas, ou seja, o julgamento desse fato, daquele processo judicial, do que for, o reconhecimento for provável de acontecer, a mensuração for estimada com base confiável, a gente vai contabilizar e evidenciar em notas explicativas. Então, quando a gente diz contabilizar, evidenciar, divulgar, a gente vai divulgar isso tudo nas demonstrações contábeis e notas explicativas. Se for uma provisão de passivo provável de acontecer, uma causa judicial provável de acontecer, mas eu não tenho uma mensuração de base confiável, estimativa confiável de valor, eu apenas vou evidenciar em notas explicativas. Eu não vou contabilizar. Não vou colocar nas outras demonstrações contábeis, apenas em notas explicativas. Se for um passivo contingente divulgado possível de acontecer, tá? Ele é possível, ele tem estimativa confiável, eu não contabilizo e evidencio em notas explicativas. E se for um passivo contingente que ele não é divulgado, ele é um passivo remoto e tem uma estimativa confiável, tá? Uma estimativa confiável, eu nem contabilizo e nem evidencio. Tá? Então, a gente vai ver que a gente tem que analisar quais são os tipos de passivos, né? Provisão de passivo se for um passivo contingente, se é provável, possível, remoto, e a gente vê se essas bases de estimativas são confiáveis. Nos exemplos à frente, nós vamos verificar. Então, com relação à mensuração, a questão da estimativa, né? A gente tem que ver as empresas, qual é a melhor estimativa, né? Qual é o valor, né? Esse valor reconhecido como provisão tem que ser a melhor estimativa, o valor do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente no balanço, tá? E aí, o que é que a gente tá, quando a gente pensa nesse sentido de liquidar a obrigação do balanço, de liquidar a obrigação do balanço, a gente está falando numa empresa que está com um processo de causa trabalhista e que no futuro ela pode pagar essa causa trabalhista. Então, quando a gente diz assim, melhor estimativa do valor que vai ser pago, né? Então a gente precisa estar acompanhando essas causas, sentenças, valores, né? Isso aí, as empresas acompanham isso, né? Juntamente com o corpo jurídico, juntamente com o corpo contábil, para alinhar essa questão dos registros, né? Da mensuração, do reconhecimento e da evidenciação. A melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente é o valor que a entidade realmente pagaria para liquidar essa obrigação, na data do balanço ou para transferir essas obrigações para terceiros. Quando a gente diz assim, transferir essas obrigações, tá? É que as empresas, quando elas estão quitando, né? Liquidando, né? Essas obrigações, quando elas têm as causas ganhas, né? E essas provisões todas, elas são mensuradas antes dos impostos, né? Claro, né? A gente tá ali, essas provisões geram despesas, a gente está elaborando a DRE, então é todos aqueles resultados antes lá, né? Do cálculo de imposto de renda, de contribuição, ok? Existem os riscos, né? As incertezas dentro desses eventos, né? Então o CPC 25 menciona isso, né, que as empresas, né, levam em consideração o risco dos desfechos, né, das sentenças. Muitas vezes as empresas elas podem se deparar com situações inesperadas. Eu achei que aquela causa era uma causa ganha e de repente é uma causa perdida, né? Então é super importante esse acompanhamento, né, tanto do jurídico quanto do contábil com relação a esses tipos de contingências, né, ativos e passivos contingentes, uma vez que estão relacionados a processos e causas judiciais. E aí, por que também, né? Aqui o CPC traz para a gente não superavaliar, né? Para que as receitas ou os ativos não sejam superavaliados
ou despesas e passivos subavaliados. O que é isso? É justamente com relação a ganho ou não da causa, né? Se algum funcionário colocou uma causa na justiça contra a empresa, né? E a empresa acha que aqui tem certeza que aquilo é uma causa ganha, pode se deparar com uma surpresa de que aquilo não seja, né? Então vamos dizer que ela estaria registrando ali uma receita, um ganho, né? Uma reversão de uma variação patrimonial que ela estaria ganhando, ou seja, uma despesa que poderia ser certa, ela achou que seria uma receita. Então a gente superavalia, né? Ativos e receitas. Ou uma causa que ela achava que iria ganhar e ela perde, né? Então a gente subavalia, a gente coloca a menor. A empresa, vamos dizer, ela reconhece isso a menor, né? Isso é subavaliar despesas ou passivos. Então tem que ter muito cuidado com relação aos julgamentos nessas condições de incertezas, tá? O CPC também traz o termo contrato oneroso, né? As entidades, elas firmam, as empresas firmam contratos com outras empresas para prestar serviço, tá? E não só com outras empresas, mas com pessoas, né? Contratos de trabalho, tá? Então, ordens de compras de rotina. Então, tem que ter muito cuidado com relação a esses contratos firmados, e tudo isso gera obrigação, tá? Mas aí o CPC traz também que esses contratos onerosos é um contrato em que os custos inevitáveis de satisfazer a obrigação excedem os benefícios econômicos, né, que se esperam que sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. Ou seja, esses contratos firmados entre consultores, pessoas especializadas, técnicos, funcionários dentro da empresa, né? Então, na hora de fazer, existem custos inseridos nesses contratos que é inevitável, né? Pagamento de salário, arcar com toda a parte de impostos, tá? Questão de horas trabalhadas, serviços prestados. Então, tudo isso tem que ser bem feito, né? As empresas sempre estão acompanhando isso, né? Sempre está fazendo isso da forma mais clara possível, né? Porque isso pode gerar lá na frente obrigações, né? Causas trabalhistas, causas civis, né? Enfim, que as empresas podem não esperar, tá? Quando a gente trata de evidenciação, e aí tá para cada provisão, que é evidenciar, divulgar, né, os registros contábeis aonde? Nas demonstrações contábeis. Então, sempre divulgar o valor contábil do início e do final do período. Eu posso, a causa começar lá com o valor de 20 mil, terminar em 100 mil, 80 mil, enfim, né? A gente sabe que tudo que envolve a justiça, né? A gente envolve valores incertos e prazos incertos, tá? Então, os valores da contábil no início e no fim, as provisões feitas no período, os valores utilizados ou baixados, valores não utilizados ou revertidos, o aumento durante o período, o que é isso? É o desfecho, né? Ah, eu tive uma provisão, se foi um passivo em si, com prazo certo, ou seja, uma obrigação certa de acontecer, então eu fui lá, registrei no diário, registrei no razão, fiz a contabilização, né? Então tudo isso vai sendo mostrado. Se foi uma provisão relacionada a um passivo contingente, então, né? Isso teve estimativa confiável? Teve, opa, então evidenciou nas notas explicativas. Não teve estimativa confiável, não teve prazo certo, então foi remoto, nem contabilizou, nem registrou em nada, tá? Então fica realmente sem colocar informação, ok? Então sempre verificar essa questão da evidenciação. E aí, descrever a natureza da obrigação, cronograma esperado dos benefícios resultantes, indicações de incerteza. Professora, onde é que vem tudo isso? Nas notas explicativas, no relatório da administração, né? Que a gente sabe que as demonstrações em si, o balanço, a ADR, a DLPA, a DVA, a DMPL, DFC, vai indicar as contas e os seus valores, né? Cada um decorrente das operações. Então, eu não vou ter lá a descrição da natureza da obrigação, tipo de processo, a vara que corre o processo. Não. Onde é que eu vou ter isso? Na nota explicativa, né? Que é uma demonstração contábil que traz lá a parte descrita, né? A parte que eu posso descrever, que eu posso explicar cada item
relacionado às demonstrações contábeis, ou ao balanço, ou a DRE, ou demais outras demonstrações, ok? E aí, ó, aqui também, né, ainda o CPC 25 traz, a menos que seja remota a possibilidade de ocorrer esse desembolso, a entidade deve divulgar para cada classe de passivo contingente na data do balanço uma breve descrição da natureza, estimativa, o seu efeito financeiro, indicações das incertezas, possibilidades de qualquer reembolso. Então, vejam que para esses ativos contingentes, passivos contingentes, provisão em si, no geral, a nota explicativa é uma demonstração bastante relevante, né, para trazer detalhes das informações. E o relatório da administração, ele é um documento que abrange todas as informações da empresa. Todas as demonstrações contábeis vêm no corpo desse relatório. A empresa faz um termo de abertura, contando o seu histórico, suas atuações, trazendo índices, tá? Então, trazendo várias informações a mais, ok? Então, vamos aos exemplos práticos para a gente visualizar essa questão dos ativos contingentes, passivos contingentes, que a gente vai focar até mais, né, nos passivos contingentes e as provisões, que são os passivos. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte quadro, construído a partir de identificação de diversas obrigações presentes decorrentes de eventos passados, cujas probabilidades de saída de recursos foram classificadas como prováveis ou possíveis. Então, quando vem muito essas questões de quadrinho, gente, vamos observar o quadrinho. Ele vai trazer informações. Então, natureza da obrigação. Que natureza da obrigação é essa? Que tipo de processo é esse? Ou que tipo de causa foi essa? Ou o que gerou, né, a obrigação da empresa, né, para a empresa verificar se vai registrar isso ou não. Então, eu tenho aqui garantias que a empresa pode ter feito o contrato lá de, sei lá, as máquinas da empresa, máquinas pesadas, máquinas caras, grandes, comprou. Qual é a garantia que a empresa dá? Ah, de repente a empresa não quis cobrar, não quis cobrir a garantia. Então, aí a empresa vai lá e entra com processo, reclama, tá? Então, vejam que são bem eventos relacionados a esses tipos de obrigações. Garantias, danos ambientais, riscos fiscais, trabalhistas e civis, riscos fiscais, trabalhistas e civis, danos ambientais. Aí aqui eu tenho uma saída de recurso. O que é essa saída de recurso? Né? Como é que está a situação dessa obrigação? Né? Aí eu tenho aqui, ó, natureza da obrigação, garantia, saída provável, mensuração, é uma estimativa confiável, uma estimativa que a empresa tem dessas obrigações, tá? Desses passivos, vamos dizer assim, 150 mil. Danos ambientais, provável de acontecer, saída de recurso, ou seja, da empresa ter que pagar aquilo ali, arcar com aquela obrigação. Mensuração, é inexistente de estimativa confiável, valor 10 mil. Natureza da obrigação, riscos fiscais, trabalhistas e civis, provável de acontecer, estimativa confiável, 700 mil. Riscos trabalhistas, fiscais e civis, possível de acontecer, estimativa confiável. Danos ambientais, possível de acontecer, estimativa confiável, 100 mil. Pergunta-se, de acordo com o CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, o valor de provisões a ser constituído no balanço patrimonial e apresentado no balanço patrimonial será de. Então, aqui está pedindo o valor das provisões. Se está pedindo provisões, está pedindo o quê, gente? Os passivos. Então, quando a gente trata de provisões do passivo, são as provisões possíveis de acontecer. Então, o que é que a gente vai... são as provisões prováveis, digo, possíveis não, prováveis de acontecer. As possíveis de acontecer são os passivos contingentes. Quando a gente fala de provisões do passivo, né, obrigações que tem prazos certos, estimativas, valores confiáveis. Então, eu tenho provisões do passivo, eu tenho que elas são prováveis de acontecer. Então, o que é que a gente olhando no quadro, a gente já escolheria? Se eu estou pedindo provisões de acordo com o CPC 25, e aí elas têm estimativas confiáveis, então eu tenho que escolher as provisões
prováveis de acontecer. Então, eu teria aqui garantias e riscos fiscais e trabalhistas são prováveis de acontecer e têm estimativas confiáveis. Por que danos ambientais não entra na resolução da questão? Porque aqui tem dizendo que, quanto à mensuração, danos ambientais têm inexistência de estimativa confiável, ou seja, não tem base de mensuração confiável. Então, se não tem base de mensuração confiável, eu não posso constituir essa provisão no balanço patrimonial. Então, 150 mil mais 700 mil, 850 mil, letra B. Olha a explicação que eu ainda coloquei aqui da resolução da questão. A questão perguntou o valor das provisões a ser constituída. Assim, ao analisar o quadro, aí, ó, para responder essas questõezinhas, se você conseguir fixar esse quadrinho, você consegue resolver qualquer questão de provisão sem errar, tá? E aí, ó, ao olhar lá no quadro, quando trata-se de provisões do passivo, eu tenho provisões, tá? Elas são prováveis de acontecer, tá? Então, dessa maneira, deve reconhecer no balanço aquilo que for provável, mas lembrando, a mensuração sempre tem que ter base de estimativa confiável. Então, aqui ó, a gente destaca garantias, 150 mil, e lá que foi dito, né, as obrigações de riscos trabalhistas e civis, 700 mil. Então, total 850 mil. Como é que a gente faz o lançamento contábil de uma provisão dessa, né, que é reconhecida no balanço? A gente sempre debita despesa com provisão de garantias e riscos, né? Aqui eu coloquei as duas, porque a gente debita, porque isso é uma perda para a empresa. Quando eu chego nessa fase, que eu já tenho estimativa, eu já tenho mensuração, eu tenho valor, eu tenho prazo, então significa dizer que a empresa vai ter que arcar com esse passivo. Então é uma provisão, é uma obrigação, virou uma obrigação para ela pagar. Então a gente tem que, como é que a gente reconhece o passivo, obrigações, a gente apropria a despesa com provisão e credita provisão com garantias e riscos. Isso aqui é como se fosse o apagar, tá? A gente pode até colocar. Apagar. Isso é reconhecido no balanço patrimonial passivo circulante. E a despesa com provisão de garantias e risco para a empresa é perdas. Então, está classificada lá na DRE. Tá? No dia do pagamento dessa obrigação, se dissesse assim, no mês seguinte, vamos dizer, no mês tal, 2, a empresa vai ter que fazer o pagamento dessas obrigações, ou seja, dessas provisões que ela reconheceu no balanço como provável de acontecer. Então, eu teria que debitar provisão com garantias e riscos a pagar e creditar caixa ou banco, ou seja, desembolsar e aí quitar, tá, essas obrigações, ok? Então, o lançamento contábil padrão sempre vai ser esse, debita uma despesa com provisão, que vai ser, é classificada como uma despesa tipo perda, tá? Vai lá para a DRE, a professora, porque é perda, porque isso não é comum de acontecer direto nas grandes empresas, né? Quando a gente fala danos ambientais, riscos fiscais, riscos trabalhistas, não é todo dia que a empresa recebe um processo, uma causa trabalhista, tá? Então, são essa parte de provisões relacionada a passivos contingentes ou ativos contingentes, a gente classifica como ganhos ou perda. Ganhos quando estão relacionados aos ativos contingentes, perdas quando está relacionada aos passivos contingentes. Tá? Quando a gente fala sempre em ganho ou perda, a gente fala em fatos, em eventos que não é comum de acontecer diariamente. Ok? Vamos ao segundo exemplo. A fim de proceder à correta elaboração dos relatórios financeiros, o gestor de uma entidade pública solicitou ao Departamento Jurídico informações sobre a existência de eventos resultantes de obrigações presentes, decorrentes de eventos passados, em que as probabilidades de saída de recurso tivessem sido classificadas como prováveis e remotas. E aí ele manda a tabela. Natureza do evento jurídico: trabalhista, fiscal, civil e ambiental. Saída de recurso: quais são as possibilidades? Provável de acontecer, provável, remota e provável. Bases de estimativas de mensuração: confiável, não confiável e os valores. Vamos à pergunta. Considerando essas informações,
O gestor deve reconhecer e evidenciar na conta de provisões, e aí, segundo o CPC 25, o que é que diz quando a gente fala de provisões? E aí, se já são provisões, são obrigações, tem prazo certo, então tem que ser provável de acontecer e tem que ter estimativa confiável. Então, aqui, 350 mil é a trabalhista e a fiscal. Ambiental não entra porque a estimativa não é confiável. Fiscal e civil não entra aqui, tem estimativa, essa tem confiável, mas aqui é remota. Se é remota, é um passivo contingente, não é uma provisão do passivo para ser reconhecida no balanço, nas demonstrações. Então, uma vez que não tem prazo certo, valor certo, tá? É remoto, tá? Então, quando é provável de acontecer, então aí sim eu devo registrar, reconhecer e evidenciar nas demonstrações contábeis. Então, a letra correta é a letra E, certo? Vamos a um terceiro exemplo. Existe um processo trabalhista contra a empresa e é provável que ocorra o pagamento da indenização trabalhista. A probabilidade de ocorrência dos desembolsos futuros é dada de acordo com a tabela. Pergunta-se, qual é a melhor probabilidade de ocorrência e qual a estimativa de valor? Veja, a gente tem aqui um cenário ABC, valor do desembolso e valor de probabilidade de ocorrência. Quando a gente se depara em processos que aí a gente tem aqui, ó, que é provável que ocorra uma indenização trabalhista, o que é que as empresas devem buscar? A probabilidade de maior ocorrência. Então, o cenário seria que tem a maior probabilidade de ocorrência de existir desse processo trabalhista da empresa pagar a indenização trabalhista é a probabilidade de ocorrência dos 60%. A gente não olha o maior desembolso, mas a gente olha assim a maior probabilidade de acontecer. Então, 60% de acontecer o cenário B, ou seja, de a empresa desembolsar numa causa trabalhista 90 mil reais, certo? Então, a gente analisa a maior probabilidade de ocorrência, tá? Por quê? Porque aí a gente sabe que é vamos dizer, o período, o tempo mais certo daquilo ocorrer, certo? E aí, ó, vamos ao exemplo 4 agora. Vamos dizer que em 16 de outubro de 2017, um processo judicial foi instaurado contra uma determinada entidade pública, sendo que o departamento jurídico da entidade classificou esse processo como provável de acontecer. Tá? A probabilidade de saída de recursos para liquidar a obrigação e o valor desse processo, 35 mil, estimável confiavelmente nessa data. Então, a gente já sabe que aqui a gente está tratando de uma provisão. Eu tenho um valor, certo? Eu tenho probabilidades de datas, né? Então, eu já tenho isso, uma certeza de acontecer. Em 8 de janeiro de 2018, passado aí alguns meses, houve a decisão judicial ao processo que foi instaurado lá em 2017 e que tal entidade pública tinha que liquidar essa obrigação em 5 de fevereiro de 2018 no valor de 40 mil, ou seja, o valor estimado da obrigação era 35 mil. Quando chegou a decisão final para pagar o processo, a empresa não ia mais pagar 35, ia pagar agora 40 mil. Tá? Como é que a empresa faz esses lançamentos contábeis nessas duas datas? Tá? Na data do dia 16 de outubro e na data do dia 8 de janeiro. E aí pergunta, se em 8 de janeiro ocorreu uma variação patrimonial diminutiva no valor, em quanto? Uma outra coisa também que a gente registra na contabilidade, e aí eu coloquei duas questões, tanto no exemplo de uma variação patrimonial diminutiva, como uma variação patrimonial aumentativa, tá? É justamente com relação aos valores desses processos. Lembra que quando lá na frente eu falei, eu disse, olha, quando a empresa está relacionada a esses processos judiciais, o que é que pode acontecer, né? Pode acontecer de a justiça lá na frente dizer que é um determinado valor e esse valor poder diminuir ou esse valor poder aumentar. É justamente isso, com relação à variação patrimonial diminutiva ou aumentativa. Então, primeiro, o que é que a gente tem que fazer?
No dia 16 de outubro, que foi o dia que foi informado, que foi instalado o processo, o valor do processo foi dado 35 mil, que o jurídico disse que isso era provável de acontecer, então era uma provisão. Se era provável, aquele passivo contingente incerto, que talvez não acontecesse, virou uma provisão provável de acontecer, ou seja, um passivo reconhecido no balanço, estimado confiavelmente, e aí o que é que a gente faz? Mesmo lançamento básico. Debita despesa com provisão, causas judiciais e credita provisões com causas judiciais a pagar, obrigações a pagar. Valor 35 mil. Por que no dia 16 a gente está falando 35 mil? Porque o departamento jurídico passou essa informação para o setor contábil naquela data que era aquele valor. E aí isso continua lá no balanço, não chegou nada para pagar. Quando foi mais à frente, foi dito que a obrigação que a empresa tinha que pagar era para pagar lá em 8 de fevereiro, sendo que a empresa não ia mais pagar 35 mil, ia pagar quanto? 40 mil. Tá? Então, quando foi em janeiro, chegou essa informação. Então, o que é que a empresa faz o registro em janeiro? Ela debita despesa com variação patrimonial diminutiva, causas judiciais, despesa, tá? E credita provisões com causas judiciais a pagar no valor de 5 mil, ou seja, ela vai ter reconhecer uma despesa a mais de 5 mil a pagar. Aí, qual é o raciocínio da gente? Professora, despesa com variação diminutiva patrimonial, mas ela não pagou uma despesa a mais, mas o que acontece? A gente tem que pensar no raciocínio inverso com relação a esse lançamento no sentido qualitativo da definição. Por quê? Toda vida que eu aumento uma despesa, eu diminuo meu patrimônio. Por que eu diminuo meu patrimônio líquido, professora? Porque quanto mais despesa eu tiver, a probabilidade de eu ter lucro menor é maior. Então, menor pode ser o meu lucro. Menor lucro significa menor patrimônio líquido, né? Estou diminuindo meu patrimônio líquido. Então, por isso que quando a gente tiver causas e processos judiciais com relação às provisões, né, da empresa, que essas causas começam com valor e esse valor é a maior, isso vai gerar uma despesa para a empresa e uma variação diminutiva no patrimônio. Tá? Então, por isso que a gente debita despesa com variação diminutiva patrimonial, essas vão despesa lá para a DRE, e credita provisões com causas judiciais, obrigações a pagar lá no passivo. Quando for em 8 de fevereiro, o que é que a empresa vai fazer? Debita provisões com causas judiciais a pagar 35 mil, credita caixa ou banco, debita provisões com causas judiciais, obrigações a pagar, ou ela pode juntar tudo, 5 mil, credita banco. Ou pode já fazer isso, debita provisões com causas judiciais, obrigações a pagar ou a pagar 40 mil e credita caixa ou banco 40 mil. E aí ela quita essa obrigação de indenização trabalhista, ok? Aí, mas se for o contrário, professora, se aconteceu lá um processo judicial, no dia 21 de outubro, foi instaurado, o departamento jurídico classificou como provável de acontecer, então se já é provável, já é um passivo, né, uma provisão do passivo. O valor da causa era 81 mil, e aí, quando foi em janeiro, houve já decisão judicial, um acordo no processo, e agora, tá, esse valor de 81 mil baixou para 60 mil. Vamos fazer os lançamentos. Opa! Então, agora, se uma causa era 81 e a empresa agora vai pagar 60 mil por essa causa, houve uma variação aumentativa patrimonial. O que é que aconteceu? A empresa ganhou, né, receita aí. Então, a gente tem aí um ganho, né? Um registro de receita sendo um ganho. Né? Por quê? Porque a empresa iria desembolsar numa causa 81 e agora ela vai desembolsar só 60. Então, houve um ganho de quanto? De 21 mil. Então, como é o registro? Primeiro registro, a gente faz o registro da despesa, que é o registro do lançamento do processo judicial, que é com provisão, então debita despesa com provisão causa trabalhista, 81 mil, tá? Que é a perda, e credita provisão com causa trabalhista, obrigações a pagar.
tá? 81 mil. Então, lá naquele dia 21 que foi instaurado o processo e que, não que foi instaurado o processo, mas que o departamento jurídico passou as informações. Em 15 de janeiro de 2020, o valor total fixado foi 60 mil. Então, menor do que o que foi previsto. Foi previsto 81, só que pagou 60. O que é que acontece? A gente debita a provisão com causa trabalhistas a pagar, ou seja, dou baixa em provisões a pagar aqui, ó, vou diminuir essa conta que era 81, vou diminuir ela em 21 mil. E credito uma receita, né? Variação aumentativa patrimonial, é uma reversão da provisão. Por que a gente chama de reversão? Porque uma causa que era 81 mil, a empresa conseguiu baixar essa causa para 60. Então, por isso que a gente diz que eu tenho uma variação patrimonial aumentativa. Porque o que acontece? Mais receita, maiores receita, a tendência de eu ter maiores lucros e, consequentemente, maior patrimônio líquido. Ok? Entenderam? Tá? Então, vamos ao último exemplo. Eu tenho agora aqui, vejam que eu coloquei vários exemplos de várias possibilidades de acontecer, tá? Uma entidade pública foi acionada judicialmente por uma empresa em decorrência de uma interrupção de contrato. A assessoria jurídica mostrou, da entidade, considera que a perda é muito provável de acontecer e apresentou vários cenários quanto à probabilidade. Cenário 1, probabilidade, cenário 2, cenário 3, tá? E aí, nesse caso, responde como a entidade deva proceder em termos contábeis, realizando os devidos lançamentos necessários. O que acontece? Quando a empresa mostra, nesse caso aqui, ó, tem um desembolso estimado, uma probabilidade. Quando eu tenho aqui várias probabilidades, né? E aí, aqui é uma provável, considero uma perda muito provável de acontecer, tá? Nesse caso, quando há interrupção de contratos, o que acontece? A gente faz esse cálculo de probabilidade pela média, né? De quanto a empresa vai reconhecer. É diferente do outro quadrinho, tá? Quando aqui no exemplo 3, eu falei que era provável de acontecer, tá? Que já era um processo trabalhista, mas aqui não foi citado interrupções de contrato, né? Então, aqui a gente optou apenas pelo valor da causa trabalhista, a gente registrar da maior probabilidade de ocorrência. Mas quando eu tenho interrupções de contrato de prestação de serviço, né? Então, contratos que se encerram, que voltam, que se encerram, eu tenho essa variação, então é melhor que a empresa ela faça esse cálculo pela média, tá? E não ela escolha a maior probabilidade de acontecer. Tá? Então, aqui, ó, aí eu calculo 145 mil vezes 20%, né? Aqueles foi dado mais ou menos o valor e as probabilidades, 85 mil vezes 30, 100 mil vezes 50%. Então, multiplica as probabilidades pelos valores e vence a uma estimativa, tá? No valor de 104.500. Um outro ponto na questão, que aí é importante observar que nos concursos, a prova do exame de suficiência, né, ou enfim, pode ocorrer, é que está dizendo assim, que a perda é muito provável, ou seja, não foi dito aqui que tinha base de estimativa confiável, tá? Então, é um outro ponto para a gente fazer na média. Aqui, nessa questão, aqui a gente já tinha, como dito, as estimativas confiáveis. Aqui não falou nada que era muito provável, não. Já falou que era provável, né, de acontecer, então eu já tinha aqui uma provisão reconhecida, tá? Vejam no contexto das questões, tá? Então eu não tinha uma base de estimativa confiável à luz do CPC. Então, por isso que calculou-se o valor, né? A média, interrupções de contratos. Então, veja que tinham termos, né? Que faziam você raciocinar, nesse exemplo, né? Que eu não tinha uma provisão certa de reconhecimento estimada. E aí, segundo o CPC 25, a gente não faz a contabilização para divulgar em balanço, né? Apenas a gente informa nas notas explicativas o valor dessas perdas prováveis, ok?
E aí, ó, um exemplo 7, tá? Uma questãozinha teórica tinha assim. Uma entidade pública foi acionada judicialmente em decorrência de constrangimento que um usuário alega ter sofrido por parte do servidor. Em decorrência dos autos processuais do julgamento de casos semelhantes, o setor jurídico considera provável que a entidade seja condenada na ação, mas ainda não tem elementos suficientes para fazer estimativas confiáveis do valor a ser desembolsado. De acordo com as disposições das normas de provisões, passivos contingentes, responda como a entidade deve proceder, nesse caso, em termos contábeis, para realizar o lançamento. Como a perda ela é considerada provável, foi dito aqui na questão, a perda é considerada provável, e não há bases de estimativas porque não tem elemento suficiente para estimativa confiável, essa perda deve ser informada na nota explicativa e não vai fazer contabilização, tá? Então, não vai fazer nenhuma contabilização, apenas informar nas notas explicativas, porque a gente não tem elemento suficiente para estimar o valor. Ok, gente? Então, aqui a gente encerra o CPC 25, que trata sobre essas provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, tá? Então, bons estudos e vamos a fazer os exercícios.